Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui para deixar alguns avisos e gravar uma meditação para que nesse domingo você possa, juntamente com a sua família ou sozinho, estar fazendo o seu culto no lar e adorando, bendizendo e exaltando o nosso Deus. Não deixe, meu irmão, se você não tem ido à igreja, não deixe de reunir a sua família, mesmo que o dia seja corrido, não deixe, quem sabe até mesmo de sozinho, separar um tempo, fechar a porta do seu quarto, fazer suas orações, entoar louvores a Deus e meditar na palavra dele. Não permita que esse mundo, que os afazeres desse mundo tire de você esse momento tão importante que é adorar e bendizer o nosso Deus, certo? Eu peço que você continue orando pela igreja, principalmente pelos enfermos e pelos idosos. Lembre do Carlinhos, de Dona Neuza, que ainda carece de muitas orações, carece da graça, da misericórdia e da cura do nosso Deus, certo? Lembre dos aniversariantes, ore por eles. Essa semana nós temos alguns. No dia 27, acho que é no dia 7, queridos, segunda-feira, é a da diaconisa Leila. Dia 11, sexta-feira, é aniversário do Robinho e da Vânia Marchon. E no dia 12, sábado, aniversário de Bia Tobias. Então, segunda-feira, Leila, da nossa diaconisa. Sexta-feira, Robinho e Vânia Marchon. E no sábado, a Bia Tobias. Não esqueça de contribuir com o abrigo, com o Conselho Missionário e com a igreja. E é isso, meus irmãos, não esqueça. Todo domingo à noite nós voltamos com os nossos cultos. Nós estamos começando nesse domingo agora com o louvor presencial, com a pregação presencial, mas se você ainda está fazendo a quarentena e não tem ido à igreja, nós estaremos todo domingo também disponibilizando no WhatsApp, no YouTube, os louvores e a pregação para os irmãos meditarem. Então, nesse domingo eu estou gravando antecipadamente essa mensagem para vocês, mas nos próximos domingos nós vamos sempre enviar a pregação do domingo anterior. Então, domingo agora à noite eu vou pregar na igreja, vou gravar a pregação na igreja e mandarei para os irmãos domingo que vem. Então, assim fica mais fácil para mim e para os irmãos também acompanharem. Com relação à ceia, nós decidimos com os oficiais que nesse mês nós teremos ceia 2 domingos, no primeiro e no terceiro. Então, se programe com a sua família. Caso você esteja ainda em total quarentena, fale conosco, porque nós pedimos para os oficiais, ou até eu mesmo, vamos até os irmãos e levamos a ceia para os irmãos, certo? Mas, como eu tenho dito, eu não tenho aqui o poder, nem o intuito de obrigar ninguém a voltar à igreja, mas também não manterei a igreja fechada. Então, ore, reveja aí a sua situação, e se você achar que já tem condições de retornar à igreja, nós estaremos lá todo domingo à noite. Eu acho que esses eram os avisos. Não esqueça de continuar orando pela igreja e fazendo aquilo que Deus tem colocado no teu coração acerca da obra de Deus. Porque embora estejamos em quarentena, a obra continua, o serviço a Deus continua. Vamos lá? O texto que eu separei para a gente meditar nessa noite está em Colossenses. Você já deve ter lido ele aí no início do seu culto no lar, mas eu vou ler novamente. Colossenses 1, 13 e 14. Se porventura, meu irmão, você precisar de uma ajuda, se você passar por uma emergência, ou se você conhecer alguém que tem carecido de um alimento, fale conosco para que nós, enquanto igreja, possamos nos mobilizar e te ajudar, te socorrer, e não permitir em hipótese alguma que nenhum dos nossos irmãos e nenhum dos nossos conhecidos não tenha o pão de cada dia, certo? Não esqueça que esse é um papel nosso enquanto igreja, e nós estamos aqui prontos para socorrer e ajudar os nossos irmãos. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Nesse dia eu queria meditar com os irmãos brevemente sobre Cristo ser tudo em nós, em todo o tempo, sobre Deus ser tudo para nós em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Nós somos um povo, queridos, chamados por Deus. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós somos um povo liberto, nós somos um povo que tem uma fé viva, nós somos um povo santificado, nós somos um povo purificado, nós somos um povo glorificado por Deus. E isso faz com que nós devamos viver uma vida sempre na luz, na paz, na alegria, no gozo, na fé, na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo em tudo aquilo que Ele já fez por nós. A palavra do Senhor diz que ninguém pode ir a Deus, ou melhor, ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o enviar. Então tudo que temos na nossa vida, inclusive as bênçãos espirituais e a graça de pertencermos à família de Deus, devemos isso a Deus. Devemos dar graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo vai nos dizer que Ele, Deus, é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então todas as coisas concernentes às nossas vidas, nós devemos a Deus. Por isso, sempre que olhamos para a nossa vida, em todo o tempo, em todas as áreas, em todas as esferas, nós devemos dar graças a Deus, quer no passado, no presente, no futuro, nós devemos reconhecer a mão de Deus sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu queria meditar brevemente com você, meu irmão, sobre a operação, sobre o mover, sobre o agir, sobre a importância de Deus em nossas vidas, no passado, presente e no futuro. Primeira meditação que eu queria chamar os irmãos a fazer comigo é acerca de Deus no nosso passado. E aí eu queria que você fizesse uma auto-meditação, uma auto-reflexão agora e pensasse. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, se Deus não tivesse feito algo no nosso passado, se Deus não tivesse operado alguma coisa no nosso passado, se Deus não tivesse vindo até nós no nosso passado, provavelmente a nossa vida ainda seria uma vida extremamente maldita, uma vida extremamente pesarosa, uma vida extremamente complicada, uma vida extremamente afastada dos caminhos de Deus. Mas justamente porque Cristo na cruz, há muitos anos atrás, resolveu, por seu infinito amor, por sua infinita graça e misericórdia, morrer por nós, algo foi feito no passado que transformou as nossas vidas. Algo foi feito em nosso favor, sem o qual nós jamais poderíamos ter a vida espiritual que temos hoje. Muitas pessoas olham para o seu passado e dizem assim: o meu passado era um passado atribulado e hoje eu tenho um passado de paz. Outras pessoas dizem: meu passado era um passado de dívidas e hoje eu tenho uma vida organizada. Outras vão dizer: meu passado era um passado de vazio e hoje a minha vida é plena. Meu passado era um passado sem sentido e hoje eu tenho um sentido de vida. Tudo isso é verdade, mas o mais importante na nossa vida é olhar para o nosso passado e perceber que nós tínhamos um passado de condenação, nós tínhamos um passado de pecado, nós tínhamos um passado de inferno, nós tínhamos um passado de inimigos de Deus, nós tínhamos um passado de afastados de Deus, condenados, e hoje nós temos um passado de aqueles que foram transportados do império das trevas. É isso que o texto que a gente leu diz. Se Deus não tivesse operado essa mudança no nosso passado, nós nunca, jamais poderíamos hoje dizer que alcançamos a salvação e que alcançamos uma vida melhor. Porque todas as demais coisas que hoje podemos dizer que são melhores na nossa vida do que no passado, minha vida hoje é melhor do que no passado, isso só é possível porque no passado Deus operou em nós uma poderosa salvação pela sua infinita e soberana graça. O texto que a gente leu diz: Deus nos libertou do império das trevas. Então, queridos, há poucos dias nós meditávamos acerca de batalha espiritual e falávamos que há uma batalha espiritual acontecendo e que ela é real, que o reino das trevas tem se levantado a cada dia contra Deus, contra a sua igreja, contra o seu povo e que nós devemos estar preparados para essa batalha. E eu queria dizer que não há um ponto neutro nessa batalha, não há um exército neutro nessa batalha. Ou você
foi liberto do império das trevas, ou você permanece no império das trevas. Ou você está no exército, no reino, junto do acampamento dos filhos de Deus, pelejando o bom combate, ou você está do lado do império das trevas, pelejando a batalha do inimigo. Não há meio termo, não há neutralidade nesse campo de batalha. Ou você acredita, ou você nega a Deus. Ou você rejeita, ou você adora a Deus. Ou você obedece, ou desobedece a Deus. Não há uma posição neutra quando nós falamos acerca da vida espiritual. Essas são alternativas. Ou é do lado de Deus, ou é do lado oposto a Deus. Porque o texto diz que nós, os seus filhos, fomos libertos do império das trevas. E quando a gente lê esse texto e percebe que no passado Deus nos libertou do império das trevas, uma outra verdade muito importante fica clara aqui. É que se não fosse Deus nos libertar do império das trevas, nós estaríamos lá até hoje. Não há poder, não há força, não há nenhuma estratégia que os homens possam usar para libertar alguém do império das trevas. Deus nos libertou. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos, nem por ninguém, nem pelos nossos irmãos, nossos familiares, nem por aqueles que nós amamos, que um dia estavam no nosso meio e se foram. Nós não podemos. Nós podemos orar, interceder, evangelizar, nós podemos clamar a Deus, mas só quem pode operar uma libertação no coração do ser humano, só quem pode pegar um pecador condenado, tirar do império das trevas e levar para o reino do seu Filho, é Deus Todo-Poderoso. Então, olhando para esse texto, graças a Deus, que lá no passado, por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário, Deus resolveu nos libertar. O nosso passado, ele é marcado por Deus. Ele é marcado pela cruz. Muitas pessoas ficam olhando para o seu passado e ficam remoendo o seu passado. Ah, meu passado é marcado por dor. Ah, meu passado é marcado por brigas familiares. Ah, meu passado é marcado por uma traição. Ah, o meu passado é marcado por um abandono da minha família. Ah, o meu passado é marcado por decepção. Meu irmão, eu entendo que tudo isso possa ter acontecido na sua vida. Mas preste atenção, o teu passado, o meu passado, é marcado, acima de tudo, pela libertação do império das trevas. E é assim que nós devemos olhar para o nosso passado. Não estou dizendo aqui para você fingir que não aconteceu nada no seu passado de ruim, mas quando você olhar para o seu passado, a maior marca que o seu passado deve ter é a marca de Deus, nos libertando do inferno, da condenação, das mãos de Satanás e nos levando para o reino do seu Filho, certo? Então Deus operou em nosso passado. Vamos meditar agora sobre Deus em nosso presente. É verdade que o nosso presente ele é muito influenciado pelo que nós temos vivido aqui e agora. O meio em que a gente vive nos influencia muito. E o tempo que nós estamos passando, o que tem acontecido na nossa vida aqui e agora, mexe muito com o nosso presente. Mas o nosso presente, espiritualmente falando, ele também é influenciado por Deus. O que Deus operou no nosso passado, quando Ele nos libertou do império das trevas, deve influenciar diretamente a maneira como nós vivemos no nosso presente. Deus não apenas nos libertou do império das trevas. O texto que a gente leu, depois você volta lá, diz que Ele também nos transportou para o reino do Filho. Então não foi apenas uma mudança no passado, é também uma mudança no presente. Não foi apenas uma libertação do império das trevas para que agora vivêssemos o acaso, a sorte, deixa a vida me levar. Não é esse o lema de Deus. Nós fomos libertos do império das trevas com um propósito, com um fim, com um destino, com um objetivo. Agora nós fomos transportados para o reino do Filho. Por isso, nós devemos viver alicerçados nessa verdade, no reino dos céus, na glória, na vida eterna, no gozo eterno, nas promessas de vida eterna, nas bênçãos celestiais. O nosso presente deve ser pautado nessas verdades. Como eu disse, embora o mundo que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo,
influencie o nosso presente, influencie as nossas atitudes, as nossas decisões, em último lugar, ou em primeiro lugar, digamos assim, nós devemos viver no poder que há em Deus, nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, nas misericórdias de Deus, naquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Embora eu entenda que o mundo e o tempo que a gente está vivendo nos influencie, a nossa maior influência deve ser o que Deus tem feito no nosso presente. E o que Deus fez? Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Então, com base nessa verdade, nós devemos nos perguntar diariamente: eu tenho vivido de acordo com o reino do Filho de Deus, ou eu ainda tenho vivido com algumas características do império das trevas? É muito comum a gente encontrar cristãos que se dizem libertos do império das trevas, mas quando você olha para o seu dia a dia, o camarada vive ainda como se estivesse lá no império das trevas. Ele não assimilou na mente, nem recebeu no coração que agora ele faz parte do reino do Filho, do reino do amor. Então, nós não somos mais oprimidos, dominados, nós não vivemos mais em trevas, nós não vivemos mais como marionetes de Satanás, nós vivemos como aqueles que estão no reino do Filho do amor. Nós vivemos com paz, com alegria, com gozo, com esperança, com confiança. Nós vivemos nas palavras de Deus. Nós fomos comprados por Deus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos um destino, nós temos um Senhor, nós temos um lugar, nós temos uma palavra que nos guia. E essa é a palavra de Deus. Então, no passado, Deus nos libertou do império das trevas. No presente, Deus tem nos transportado para o reino do seu Filho a cada dia. E não para por aí, Deus também tem algo no nosso futuro. Vamos olhar para isso agora. Se o nosso passado foi transformado por Deus, porque fomos libertos do império das trevas, se o nosso presente é um presente de reino, de graça, de misericórdia, de amor, o nosso futuro não poderia ser diferente. Deus opera em todas as esferas da nossa vida, em todos os tempos, passado, presente e futuro. E com relação ao nosso futuro, Deus tem algo maravilhoso também para a vida dos seus filhos. Não faria sentido se Deus tivesse operado um milagre no nosso passado, tivesse operado uma maravilha no nosso presente e nos deixasse sem um futuro ao seu lado e na sua presença. Então é assim que esse texto termina. O texto diz que nós temos em Deus a remissão dos nossos pecados. O texto diz que nós fomos perdoados. Nós fomos perdoados. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado na cruz de Cristo. E é claro que isso influencia diretamente o nosso futuro, porque o véu foi rasgado. O abismo que havia, a separação que havia entre nós e Deus, ele foi cancelado, porque Jesus nos deu novamente livre acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai, nós temos uma vida eterna garantida. Talvez, para mim, para você, o futuro, a glorificação, seja algo muito distante e difícil, às vezes até mesmo de imaginar. Mas pense uma coisa: todos os perdoados, todos os lavados, todos aqueles que confessam Jesus como Salvador entrarão no gozo eterno do Pai. Todos nós temos esse futuro selado, garantido, confirmado, comprado na cruz do Calvário. Nós não caminhamos para um fim duvidoso. Nós não caminhamos, mas nós caminhamos para uma glória. O nosso futuro é determinado por Deus e selado pelo Santo Espírito. Nós não caminhamos para o acaso. A nossa vida não depende deste mundo, mas depende daquilo que já foi feito lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Como eu disse, talvez a glorificação para a gente, a vida eterna, o dia em que esse corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, talvez isso seja um futuro muito longe para mim e para você. Talvez você até duvide, talvez alguns irmãos até fiquem meio desconfiados dessa promessa maravilhosa de morar no céu, de ter a vida eterna, de passar a eternidade com Jesus, de participar das bodas do Cordeiro. Talvez isso seja até uma dúvida no seu coração e talvez isso seja até difícil de imaginar. Mas isso nunca foi uma dúvida para Deus.
Para Deus isso é uma certeza. Para Deus isso é um ato consumado. Para Deus isso é um fato. Já existe um ponto final nisso. Nós viveremos eternamente com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o Filho dele do amor e com o Espírito Santo. Isso já é uma verdade para Deus e nós deveríamos viver, nós deveríamos mover o nosso coração e a nossa mente a crer mais nessas promessas e ver a glorificação, a vida eterna, a salvação, a renovação de todas as coisas como uma certeza nas nossas vidas. Porque para Deus isso nunca foi uma questão de si, porque ele já fez, ele já consumou, e isso acontecerá em breve quando Jesus voltar. Então, com base na morte de Cristo, com base no perdão que Deus nos concedeu, com base nessa herança maravilhosa que nós temos em Deus, nós devemos olhar para a nossa vida, no passado, no presente e no futuro, e sempre reconhecer a mão poderosa de Deus. Ainda que essa mão seja invisível, ainda que em muitos momentos da nossa vida, no passado, no presente e no futuro, nós não a vejamos, a mão poderosa de Deus sempre está movendo a nossa história. Ou talvez podemos dizer, Deus está movendo a sua história e com isso influenciando a nossa vida. Então, que o nosso coração seja sempre um coração grato, que a nossa vida seja sempre uma vida de glorificação por tudo que Deus já fez no passado, tem feito no presente e fará no futuro. Amém? Eu quero terminar dizendo que não esqueça que Jesus é o nosso tudo. Jesus é o nosso tudo. E em todo o tempo, passado, presente ou futuro. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. Quando estamos em paz ou quando estamos atribulados. Quando estamos cheios de fé ou quando a nossa fé está fraca. Deus e Jesus sempre serão o nosso tudo. Ele é e sempre será nosso libertador, resgatador, justificador e salvador de todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê paz e que seja uma semana de vitória sobre a sua vida e sobre a sua família. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Espírito, meu irmão, sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que Ele venha nos buscar. Amém e amém.